Quero ouvir a sua voz que me dá sustento, que me dá direção, que me dá alimento. Fale com Ele. Amado Espírito, nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E sabemos que o Senhor ainda há de fazer. Pedimos, doce Espírito, que o Senhor nos guie a toda a verdade. Que a palavra que for liberada nessa noite possa nos tirar do lugar. Que a começar em mim, ó Deus, a começar em mim, a transformação comece a acontecer instantaneamente. Que o seu Espírito Santo nos tire do lugar onde estamos e nos coloque no centro da sua vontade. Nós submetemos ao seu querer. Nós estamos dispostos a ouvir a sua voz e obedecer. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco. E nós aplaudimos ao Senhor com o melhor que nós temos. Aplauda Ele. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Você já cumprimentou a pessoa que está aí do seu lado? Já mesmo? Que bom, né? Se você não cumprimentou, olha para ela e diga assim: que bom que você está aqui hoje. Se você cumprimentou, cumprimenta de novo. O amor não tem excesso, amém? Você crê nisso ou não? Pastor, como assim? O amor corrige, o amor, ele sustenta, não tem limites, amém? Quantos acharam o livro de Mateus, capítulo 3? Nós vamos ler a partir do verso 13. Segura um minutinho aí. Quantos creem que Jesus é a maior referência que nós temos aqui? Creem? Eu tenho certeza que você já viu, já ouviu, já leu acerca de tudo que Jesus fez no período que Ele esteve na terra, no período do ministério dEle. Eu tenho certeza e convicção que você viu os milagres que Deus fez, ou melhor, que Jesus fez, que Ele manifestou enquanto esteve na terra. Quantos aqui viram? Amém? Quantos querem manifestar esses mesmos milagres? Amém? Vamos lá de novo. Quantos querem manifestar esses mesmos milagres? Na verdade, eu tenho uma notícia para te dar que vai um pouco além disso. A Bíblia diz que eu e você faríamos obras maiores. Diga assim: eu fui chamado para fazer obras maiores. Você crê nisso? Você e eu, nós somos chamados para fazer obras maiores. Foi isso que Jesus disse. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, nós ficamos admirados. Só que é importante que você entenda que o que Ele fez, como Ele se moveu, Ele espera que eu e você nos movamos. E quando eu olho para aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que aconteceu através da vida dele, é indispensável eu avaliar qual foi a trajetória, qual foi o caminho que Jesus seguiu, o que Ele fez, até que os milagres acontecessem, até que tudo acontecesse. Eu não sei se você já parou para estudar um pouco sobre isso, e nesses dias eu parei para estudar sobre isso. O que Jesus fez, qual foi a trajetória, qual foi o caminho que Jesus percorreu, até que os milagres começassem a acontecer de uma forma contínua. Entenda algo, não ignore a trajetória, porque é a trajetória
que revela o destino. Não ignore o caminho que você está percorrendo, ou que você vai percorrer, ou que já percorreu. Porque é no meio dele que você entende o destino. E quando eu olhei para a trajetória de Jesus, eu encontrei algumas coisas que são fantásticas. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. Se Jesus é a nossa maior referência, nós temos que ver não apenas o milagre que ele fez, mas sim quem ele era. Qual foi o caminho, a trajetória que ele tomou. Vamos ler Mateus 3, verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia. Amém, gente? Gente, perdão, é que não foi identificado ainda qual é o problema. Se é o carregador, se é a bateria. Não conseguiu identificar, mas isso vai ser resolvido já, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, voltar à leitura. Mateus 3, verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Queridos, esse é um texto, para mim, que foi o divisor de águas na vida de Jesus, no tempo e na trajetória de Jesus. Nós já ouvimos falar sobre esse texto até através do nosso pastor. E ele me chama a atenção acerca de algo. Jesus tinha mais autoridade que João Batista, ou João Batista tinha mais autoridade que Jesus? E aí, gente? Quem tinha mais autoridade? Quem, gente? Quem? Quem? E por que ele foi até João Batista? Hã? Esse texto diz: para que se cumpra toda justiça. Existe um porquê Jesus procurou João Batista. E quando eu olho para Jesus, como eu disse, eu consigo encontrar algumas coisas na trajetória, na vida de Jesus, que me deixa perplexo. E uma delas é isso: Jesus, o homem que tinha maior autoridade, procurou um homem chamado João Batista para se submeter. Pastor, como assim? Se você continuar lendo no livro de Mateus, de Lucas, perdão, que é outra referência do capítulo 4, nós não vamos ler lá. A Bíblia diz, depois que ele é anunciado dos céus, Jesus começa a desenvolver o seu ministério.
Partindo desse momento, Jesus começa a desenvolver o seu ministério. Ali começou a contar o tempo do ministério de Jesus na terra. Foi quando ele procurou João Batista e foi batizado. E aí chegou ali diante de João Batista diz assim: não sou eu que tenho que te batizar, eu tenho que ser batizado por você. Ele falou: não, tem que ser assim para que cumpra toda justiça. Gente, eu não sei se você sabe quais são os parâmetros aqui teológicos, históricos, da genealogia. Mas ele vai explicar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho para você entender quem era João Batista. João Batista, ele era considerado quem deveria assumir o sacerdócio, o sumo sacerdócio da época. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Abra a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler verso 5 de Lucas, capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Amém? Gente, quem era Isabel? Vamos lá, eu preciso que vocês me ajudem. Quem era Isabel? Ela era mãe de quem, gente? Mãe de quem? Mãe de João Batista. E ela era da linhagem de quem? De Arão. Deixa eu te explicar uma coisa. No Antigo Testamento foi estabelecido algo que todo aquele que fizesse parte da linhagem de Arão era esse que assumiria o sacerdócio. Era esse que assumiria o sumo sacerdócio. Consecutivamente, Zacarias era o sacerdote. Depois dele viria João Batista. Ok? Só que no momento não era isso que estava acontecendo na igreja da época. O sumo sacerdote era Anás e Caifás. Aí existe outro problema. Não tinha como existir dois sumos sacerdotes. O que isso significa? A igreja estava se corrompendo. Anás, ele era um populista. Ele era corrupto. Porém, ele foi levantado por Roma como sumo sacerdote. Ele não era da linhagem de Arão. Amém? E aí João Batista chega no momento de assumir a igreja. E ele se depara com essa situação. E ele decidiu abrir uma igreja no deserto. Ele falou: eu não vou me corromper, mas ainda assim eu vou responder o meu chamado. Você está entendendo? Ele falou: eu não vou me envolver com isso. A política entrou aqui. Eu não vou me envolver com isso, mas ainda assim eu vou responder o meu chamado. Ele foi para um lugar onde não tinha ninguém. Só que talvez era uma das igrejas mais cheias da época. Ele decidiu responder o chamado dele independente do que estava acontecendo. E por que eu estou falando sobre isso? Para que você consiga entender quem representava, quem João Batista representava espiritualmente falando, qual a autoridade que ele representava. E o porquê que Jesus foi procurar João Batista. Escute, João Batista tinha autoridade para legalizar aquilo que existia na vida de Jesus. Você consegue entender isso ou não? Porque ele tinha uma linhagem e era para ele ser levantado. Porém, ele não quis se envolver com aquilo que
estava errado e decidiu responder o chamado dele em outro lugar. E Jesus foi até ele e disse o seguinte: eu quero me submeter a você. Pastor, o que isso tem a ver? O que eu quero que você entenda é que Jesus, a nossa maior referência, entendeu que para que ele começasse a desenvolver algo, ele tinha que se submeter a uma autoridade. Ah, mas ele era filho de Deus, sim. Entenda algo. Existe algo que tem que ficar claro para mim e para você. Por mais que talvez você se frustre com pessoas, Deus sempre vai usar pessoas. Você está me entendendo ou não? Não, pastor, eu não acredito mais em ninguém. Deus continua acreditando em pessoas. E aí está uma esperança para mim e para você. Que é por Ele acreditar em pessoas que Deus pode fazer algo através de nós. Só que veja só, Jesus entendeu isso. E Ele foi até João Batista e disse: ó, é importante que você libere algo sobre minha vida, para que eu comece a desenvolver o meu ministério, para que eu consiga corresponder o meu chamado. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que nós precisamos aprender com Jesus, é que você precisa se submeter, se você quer dar uma resposta para aquilo que Deus tem para você. Se eu e você, se nós não entendermos que o primeiro passo para desenvolver algo é submissão, nós vamos ficar rodando como o povo rodou no deserto. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Exatamente do texto que nós lemos, que a maior referência é Jesus. Escute, se Jesus é a maior autoridade, Ele entendeu o valor disso. Se Jesus, que indiscutivelmente é a maior referência, Ele entendeu o valor disso, nós precisamos entender. Foi partindo desse ponto que o ministério de Jesus começou. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado profético, seja qual for o chamado que você tem, e eu não duvido disso. Entenda algo, o primeiro passo é entender que alguém precisa legalizar isso. Você está entendendo ou não? Pastor, não, agora nós estamos em outro tempo da igreja, agora é o tempo que a gente tem só que orar. Não, meu irmão. A oração, ela veio para fortalecer os princípios espirituais, não para quebrar eles. A oração não veio para substituir os valores do reino, muito pelo contrário, veio para fortalecer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma convicção que eu tenho como pastor, como líder. Eu não legalizo ninguém que não esteja disposto a submeter. Porque se você legalizar alguém que não está disposto a submeter, amanhã você tem problema com ele. Sabe por quê? Se nós permitirmos com que isso aconteça, as ordens estão invertidas. Jesus foi a maior referência e Ele começou como, gente? Se submetendo. Ele disse: ó, eu preciso do que você tem. Escute, existe algo que Deus liberou sobre a sua vida, que só você tem. Não tenha dúvida disso. Existem pessoas lá fora que precisam de algo específico que só você tem. Só que se você não entender que existe um caminho para isso acontecer, você pode levar isso para o lugar onde existem os maiores sonhos. E esse lugar se chama cemitério. Pastor, o que isso quer dizer? Que nós podemos passar a nossa vida aqui, a nossa trajetória, e não cumprirmos aquilo que Deus colocou em nós para cumprirmos, porque não tomamos o caminho correto. Quando eu comecei a estudar acerca disso, eu fiquei perplexo como Jesus entendia, como Jesus respeitava os princípios de autoridade. Quando eu falo isso, eu não falo simplesmente de uma outra pessoa. Eu estou falando de se submeter acima de tudo aquilo que Deus tem para você. Escute. Nós temos recebido palavras poderosas deste lugar.
nós temos recebido uma unção que nos capacita a viver coisas sobrenaturais. Só que se nós não entendemos a trajetória para que isso se manifeste, tudo isso vai ficar preso aqui dentro. Tudo isso vai ficar preso dentro de você. Jesus foi até João Batista, que representava a autoridade da época, o sumo sacerdote, e disse: ó, é necessário que eu seja batizado por você, para que eu possa liberar o que foi colocado em mim sobre outros. Repita essa frase comigo: quanto mais eu me submeto a uma autoridade, mais autoridade eu recebo. Você entendeu? Escute. Não pense você que Deus te criou para ser alguém independente. Nós somos seres interdependentes. O Novo Testamento ele se resume em 2 versículos. Quais são eles? Perdão. Em 2 mandamentos. Quais são eles? Alguém sabe? O primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas. E o segundo: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Nosso maior exemplo é a cruz. A cruz ela é vertical e horizontal. Esses são os 2 relacionamentos que Deus veio construir através de Cristo na cruz do Calvário. Só que entenda algo, não se esqueça disso. Existe algo que está dentro de você. Existe uma unção que está dentro de você, mas se você não entender o caminho, você pode morrer com isso dentro de você. Você pode passar por aqui sem marcar essa geração. Gente, nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas precisam de uma palavra de vida. Porém, essa vida só pode ser liberada se você entender esse princípio. Um dia, um certo jovem com aproximadamente 9 para 10 anos de idade, uma criança, ele brincava com o primo dele, e o primo dele chamou ele para ir na casa dele. Ele foi lá, e quando ele foi atravessar a sala da casa do primo dele, estava acontecendo um culto lá. Quando ele passou na sala, uma mulher saiu rodopiando no meio do culto, veio e disse para ele assim: assim te diz o Senhor, eu vou te levantar como um pastor nessa nação. Você vai ministrar, você vai cantar, você vai adorar. Quando você abrir a sua boca, bolas como de fogo sairão e tocarão o povo. Eu vou te dar esposa, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro. Enfim, Deus começou a trazer promessas para esse menino em todas as áreas. Esse menino subiu, foi lá brincar com o primo dele. Brincou lá. Chegou lá em cima e falou pro primo dele: nossa, o que é isso? Ele falou assim: Deus falou com você. Esse menino não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Passou um tempo, alguns meses, ele começou a ir para a igreja com o pai dele. Ficou 7 anos na igreja. Depois ele se desviou. Ficou um período fora. E depois, com aproximadamente 17 anos de idade, depois de uma semana de casado, ele voltou para Cristo. Ele foi para a igreja. Uma igrejinha perto aqui em Carapicuíba. Esse menino chegou na igreja com 17 anos de idade, uma semana de casado. E ele começou a caminhar, a buscar Deus, foi para o encontro. Foi caminhando. E ele começou a exercer o ministério e começou a cuidar de pessoas. A esposa dele, a família dele sempre envolvida com isso. Depois de 7 anos na igreja, esse jovem foi ungido a pastor. E assim foi a caminhada dele. Depois de alguns anos, esse jovem ainda, foi enviado para outra cidade. Ficou quase 5 anos fora. Depois de 4 anos e pouco fora, Deus deu uma palavra para esse casal, para essa família, que era tempo dele voltar.
Ele voltou. E depois de 4 anos e pouco, é ele que está aqui pregando para vocês, 18 anos depois que nós chegamos na igreja. Pastor, por que o senhor está falando isso? Nós chegamos numa igreja lá do lado da rua da Bocaína. Não, perto, Jacarandá, né? Nós pegamos alguns cultos que a rua era de terra ainda. Nós ficávamos pro lado de fora, 18 anos atrás. Eu tinha 17 anos de idade. Por favor, não faça conta para saber quantos anos eu tenho hoje. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem que o senhor está pregando? Existem coisas que foram liberadas através da minha vida, ou melhor, para a minha vida, através do meu pastor e da minha pastora. Existem coisas que eu só posso dizer que eu vivo hoje porque eles nos abençoaram e nos legalizaram para isso. Escute, amo demais a minha pastora, o meu pastor, tenho uma aliança com eles. Pastor, o senhor acha que tudo aqui é legalzinho, tudo é certinho? Não. E às vezes o pau fecha, né, Dé? Teve reunião que durou 5, 6, 7 horas. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se submeter não quer dizer que as coisas vão ser tudo do seu jeito, mas é confiar em quem você decidiu se submeter. Pastor, e aí, é tudo beleza? Não, gente. Você concorda com tudo? Não. O pastor tem defeitos? Tem. Como eu também tenho. Você conhece eles? Conheço. Só que não são os defeitos que nos unem. Eu entendi o valor de se submeter. Entenda algo. O jovem de 10 anos que passou na sala era eu. Eu não entendia o que Deus estava me falando. Depois de alguns anos, no ano de 2014, se eu não me engano, nós fomos para o Amazonas. Voamos até Manaus. De Manaus nós descemos 18 horas de barco até uma cidade chamada Maués. Dormimos naquela cidade. No outro dia de manhã pegamos outro barco e subimos rio Amazonas acima 9 horas. Chegamos na primeira tribo indígena para ministrar a palavra. Ministramos a palavra. Gente, o culto lá foi básico. O culto lá começou 7h30 da noite. Quando foi 1h30 da manhã, os irmãos estavam com todo fogo ainda. Básico. Básico. E o pior não é isso, meu dedo não aguentava mais. Todo mundo que subia queria que eu tocasse um corinho. Eu tocava, já estava no corinho meu dedo já. Mas gente, era impressionante, no meio da selva amazônica. Nós dormimos no barco, para vocês terem uma ideia. Descer, mas afastou o barco para o meio do rio, a gente dormiu lá. Depois disso nós descemos para outra tribo. A hora que chegou lá, o pastor responsável disse assim, ó, aqui eu quero que você ministre o louvor e pregue. Eu falei, rapaz, não tem mais pastor aqui não? Ele falou, não, eu quero que você faça isso. E eu comecei a ministrar o louvor. Quando eu ministrava o louvor, às vezes eu abria os olhos e eu via uma pessoa lá no fundo que ela chorava constantemente. Ela olhava, abaixava a cabeça e chorava. E depois eu ministrei a palavra. Quando acabou, ela veio falar comigo. Eu falei, meu Deus. Ela falou, preciso falar com o senhor. Eu falei, o que foi? Ela falou, enquanto você ministrava, eu via como um vulcão em erupção. E a lava, o fogo que saía da sua vida, tocava a minha vida. E eu sinto que a minha vida hoje foi transformada. Escute, gente, eu saí daqui, fui lá para o meio do mato. Uma palavra que Deus tinha me dado com 10 anos de idade. Eu creio que tudo isso só pode acontecer porque eu decidi tomar um caminho, não que eu me julgue ter alcançado alguma coisa, como disse Paulo. E nem estou dizendo que esse caminho é fácil, só que eu tenho convicção. Deus só legaliza aqueles que se submetem. Existe uma voz que é liberada sobre a sua vida. Quando você diz assim, ó, eu estou aqui, eu vou me submeter. É a mesma voz que diz para Jesus, esse é o meu filho. A minha pergunta para você, você já ouviu essa voz? Você consegue ouvir essa voz quando você decide se submeter. Aí ele te diz, esse é o meu filho.
É como se ele dissesse assim: agora você está pronto. Agora você pode fazer, agora você pode desenvolver. João Batista era o homem que representava a autoridade da época. E Jesus decidiu submeter. Sendo assim, o ministério de Jesus se tornou sobrenatural. Porque existia uma legalização dos céus. Voltando ao detalhe de submeter. Um dia, nós fomos ministrar num lugar, eu com o pastor Ricardo e o pessoal daqui, saindo de lá, nós fomos na casa de uma pessoa. Disse que a pessoa queria conhecer o pastor, nos conhecer, nós fomos lá. E antes de ir embora, a pessoa disse assim: ó, vamos orar. Começou a orar, e no meio daquela oração, a pessoa veio até nós. Eu me lembro dessa palavra como se fosse hoje. E nos momentos mais difíceis, eu me lembro dessa palavra. E essa pessoa veio e disse: ó, Deus mandou dizer para vocês que você e ele têm uma aliança. Falando para mim, pastor Ricardo. E você será o Eliseu dele. Porém, existem circunstâncias que vão se levantar para roubar essa capa. Escute. Por que eu quero ressaltar isso novamente? Porque 18 anos de caminhada não são tão simples. Pastor, o senhor já pensou em desistir? Um monte de vezes. Como eu disse, você concorda com tudo? Não. Mas preste bem atenção. Ter uma aliança não está ligado em andar em conveniência, mas é lutar por uma visão, por um reino. E por isso decidi submeter. Quando você começa a ler o livro de Josué diz assim, ó: Josué, servo de Moisés. Por que isso, gente? Será que Josué era servo de Moisés ou era servo de Deus? Deixa eu te explicar uma coisa. O poder e a autoridade de Deus é liberada quando você decide servir alguém. Porque ali existe autoridade. E onde existe autoridade liberada por Deus, o poder de Deus flui. Escute. Esse é o primeiro passo de uma caminhada onde o reino se manifesta. Esse é o primeiro passo de Jesus, que lá na frente o reino ia se manifestar. A cura, os milagres vão acontecer lá na frente, mas o primeiro passo de Jesus foi esse. Escute, o fato de eu ouvir a voz de Deus não me torna independente. O fato de eu receber a direção de Deus falar comigo através da palavra dele, não quer dizer que eu sou independente. A partir do momento que eu começar a pensar dessa forma, a autoridade que eu tenho no reino, ela é perdida. Porque você recebe autoridade quando você submete a uma autoridade. Vamos ler Lucas capítulo 3. Só para a gente ratificar o que nós estávamos falando. Antes de você ler, olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você não foi chamado para andar sozinho. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Vamos ler 3:21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E viu-se uma voz do céu: tu és o Filho amado, em ti me comprazo. Verso 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu
ministério. O ministério de Jesus começou ali. Pastor, eu tenho um chamado. Existem coisas que Deus me prometeu. Quando é que isso vai acontecer? Quando você decidir se submeter. O primeiro passo é esse. O segundo, Jesus foi reconhecido como filho. Jesus sabia o porquê ele tinha vindo à terra. Só que se você for procurar, você não vai ver, antes desse texto, em nenhum momento, os céus falando diretamente a Jesus dessa forma. E nesse momento, a autoridade dele foi liberada quando ele se submeteu e ele começa a desenvolver o ministério como filho de Deus. Pastor, antes ele não era filho, ele era, indiscutivelmente, mas esse texto diz que ele diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e uma voz diz: este é meu filho em quem me comprazo. Escute, o primeiro passo que nós precisamos tomar para desenvolver aquilo que Deus tem para nós, submeter. O segundo, você precisa reconhecer que você é filho de Deus. Só que isso não é algo que alguém impõe sobre você. Isso não é algo que eu simplesmente falando ou ministrando sobre isso vai trazer essa convicção. Essa convicção só é trazida no relacionamento com Deus. Quando você decide buscar a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu te faça? Quando de fato nós nos colocarmos diante de Deus e Ele falar, você conseguir ouvir a voz dEle dizendo assim: você é meu filho em quem me comprazo. Essa história muda. Tudo muda. Porque é de fato aonde acontece o que nós chamamos de novo nascimento. O novo nascimento não é algo que nós ou alguém impõe sobre nós. É algo que o Espírito Santo faz quando nós ouvimos a voz dele. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 12. Amém? Quem achou, diga amém. Verso 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Verso 13. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Verso 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico em mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei da onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis da onde venho, nem para onde vou. Os fariseus chegam até Jesus e questionam ele: como que você sabe quem você é? E ele diz o seguinte: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Gente, olhe para a pessoa do seu lado, pergunta para ele: você sabe de onde você veio e para onde você vai? Sabe ou não? A terceira coisa que para mim é fantástico na vida de Jesus. Jesus era um homem visionário, ele tinha visão.
E Ele está dizendo aqui, ó, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Tenho certeza que ninguém aqui está perdido como um cachorro quando cai da mudança, né, gente? Não. Todo mundo sabe para onde está indo, né? Essa era uma das características de Jesus. Ele sabia para onde ele estava indo. Jesus tinha uma visão, ele tinha convicção do que ele veio fazer. O que nós precisamos buscar em Jesus é exatamente isso. O que Ele quer que façamos? Qual é a visão que você tem? Para mim, um dos maiores problemas hoje da igreja é porque a igreja não tem mais visão. Alguns anos atrás, no meio de alguns métodos, se perguntasse para algumas pessoas, elas diriam, não, eu quero construir isso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero me tornar isso. Mas hoje, a maioria das pessoas acreditam que foram chamadas apenas para participar de um culto. Jesus tinha convicção que tinha vindo à terra para desenvolver, para cumprir algo. Sabe o que eu quero que você entenda, que nós precisamos entender? É que não é diferente com você. Você está aqui debaixo de um propósito. Quantos aqui já passaram por situações difíceis, tipo acidentes que você achou que ia morrer? Levanta a mão só para me saber. Sabe por que você não morreu? Porque Deus ainda não acabou com você. É porque o propósito ainda não encerrou. Só que a minha pergunta para você é como você está diante disso? Qual é a sua visão? Pastor, o que tem a ver a visão com tudo isso? Quando você perde a visão, você perde o sentimento, você perde a paixão. Quando você perde a visão, você perde o sentimento, você perde a paixão. Você começa a caminhar num sistema automático. Você quer ver um exemplo? Quantos aqui escovam os dentes todos os dias, só para não saber? Aleluia. Que bom, gente. Glória a Deus. Quem não levantar a mão, eu fico na dúvida, mas tudo bem. Quando você acorda de manhã, você perguntar para o jovem assim, qual a primeira coisa que você faz? Ele fala, abrir o olho. Faz sentido, mas depois disso, você vai lavar o rosto, fazer a sua higiene pessoal, certo? Escovar os dentes. Quem aqui, logo de manhã, a hora que vai escovar os dentes, pensa assim, nossa, eu vou escovar os meus dentes. Por quê? Eu preciso dos meus dentes daqui 30 anos. Não, eu vou escovar os dentes para que eu não tenha cáries. Alguém aqui pensa nisso todos os dias ou não? Pensa? Tem gente que é benção demais, amém. Isso é bom. Só que a maioria simplesmente acorda e vai escovar os dentes. Sim ou não? Sabe por quê? Porque isso se tornou parte da sua vida. Faz parte da sua disciplina diária. Isso é automático para você. E às vezes você escova os dentes e você nem pensa o benefício que isso pode trazer. Porque você entrou no automático. Caminhar com Cristo no automático é a mesma coisa. Você vem para o culto e não sabe nem por que você veio. Você diz seguir a Cristo, mas não sabe nem o porquê e o para quê disso. Sabe por quê? Quando nós não temos visão, quando nós não conseguimos dimensionar o que Deus quer fazer através de nós, nós começamos a caminhar no automático. Escute, não pense você que é natural você estar dentro de um lugar como esse, chamado igreja, e não ter mais sonhos com os projetos, ou não ter projetos para aquilo que é de Deus. Talvez você me diga assim, não pastor, é porque eu me frustrei. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem para você é maior que essa frustração. Não pastor, é que as pessoas não me aceitaram, ó eu aqui ó.
estou nem ligando. Eu só preciso ter convicção que eu estou no caminho correto. Preste atenção numa coisa. Quando você perde a visão, você perde a paixão. Se você não tem visão, se você não tem projeto, se você não consegue dimensionar o que Deus quer fazer através da sua vida, não tem desejo para querer cumprir isso. E participar dos cultos se tornam apenas compromisso. O que eu quero que você entenda é que se por algum motivo você perdeu a visão, se você não consegue mais sonhar com aquilo que é de Deus, isso precisa ser restaurado na sua vida. Se participar de um culto para você é um ato rotineiro, algo precisa acontecer dentro de você, porque Deus não te chamou para viver debaixo de obrigação. Ele te chamou para muito mais do que isso. Deus te chamou para muito mais do que isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós encontramos alguém que foi rejeitado, não é isso? Só que Jesus andava acima das circunstâncias. Jesus não se permitiu se tornar alguém frustrado. Sabe por quê? Quando você se permite se frustrar na caminhada, você se torna alguém cego. Jesus sempre teve visão, porque Ele não permitiu com que as frustrações cegassem Ele. E muito pelo contrário, quando Ele encontrava alguém cego, o que Ele fazia, gente? O que Ele fazia? Vamos ler um texto baseado no que eu disse. Marcos capítulo 10. Vamos ler primeiro. Não, Marcos mesmo. Marcos 10, 46. Dez, 46. Quem achou, diga amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. E ele, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus estrada afora. Pastor, o que isso tem a ver com visão? Escute, o último versículo diz: imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe por que às vezes é tão difícil a gente continuar seguindo Jesus na caminhada? Porque em algum momento nós nos tornamos alguém cegos. E se você estiver cego, você não consegue ver o destino. Se a cegueira fizer parte da nossa vida, nós não conseguimos olhar para onde Jesus está. Talvez existem circunstâncias que têm tentado te tornar alguém cego, que não consegue ver nada, que não consegue ter esperança, que não consegue ver a situação mudando, seja ela qual for. Tudo que nós precisamos, tudo que eu e você precisamos é que Jesus nos toque e nos faça ver novamente.
Gente, isso tem se tornado tão sério que as circunstâncias têm tentado paralisar a sua fé. Tem tentado paralisar a minha fé. Como? Nós falamos de milagres aqui, que Deus pode curar, fazer um monte de coisa. A minha pergunta para você: você acredita de fato nisso? Você consegue visualizar isso? Você consegue ter uma visão disso? Será que isso também não entrou no automático na nossa vida? O livro de Gênesis, capítulo 13, você não precisa abrir, se você quiser você anota. Capítulo 3, capítulo 3, verso 14 e 15. Deus diz para Abraão assim, ó: onde os seus olhos alcançarem, eu vou te dar esse lugar. Escute, você só consegue alcançar aquilo que você conseguir ver. Você só consegue tomar posse daquilo que você consegue ver, que você tem visão. Talvez você não consiga ver mais nada. E aí você diz o seguinte: não, vamos lá, vamos participar dos cultos. Só que o que eu quero que você entenda é que o que Deus tem para você é muito mais que isso. Mateus capítulo 13, nós já estamos encerrando. Mateus 13. Que achou, diga amém. Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse versículo para mim define o valor do reino de Deus. Às vezes a nossa visão está tão cauterizada que nós permitimos que os nossos valores são invertidos. E nós, de uma forma involuntária, às vezes deixamos com que o que tem valor perca o valor. Só que esse versículo diz que aquele que encontrou a pérola de maior valor, ele vende tudo para comprar o pedaço de terra onde está essa pérola. Quando a nossa visão está aguçada, quando a gente entende, quando nós entendemos o valor do reino, nós começamos a entender que nada tem mais valor do que o reino de Deus. Pastor, e as outras coisas têm valor? Tem. Mas nada tem mais valor que o reino de Deus. Porém, quando nós nos tornamos pessoas cegas, nós descredibilizamos. Hoje existem pessoas que estão bem instruídas. Eu acho interessante algumas coisas que estão sendo desenvolvidas para quem é surdo, o curso de Libras e etc. Para quem não sabe, para quem é cego é braille? Braille. Só que assim, existem pessoas que às vezes não conseguem distinguir o valor que uma nota tem por ser cega, ok? Precisa às vezes de outra pessoa para dizer para ela qual é o valor daquela nota. Quando nós estamos cegos, nós não conseguimos distinguir o que de fato tem valor. E por isso muitas vezes banalizamos a presença de Deus, banalizamos aquilo que é o reino de Deus. Sabe outra coisa que perde o valor? Vamos ler o último versículo, Marcos 8.
Marcos 8, verso 22. Marcos 8, verso 22. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, chique, né, gente? Saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Verso 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Gente, no primeiro versículo que a cura começou a acontecer, ele via as pessoas como, gente? Como árvores. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa tem o mesmo valor que uma árvore, sim ou não? Sim ou não? Gente, você pode ser ambientalista, você pode ser preservador da natureza, pode ser o que for. Uma árvore não tem o mesmo valor que uma pessoa. Para quem não via nada, ver as pessoas como árvore talvez já seria um bom progresso, sim ou não? Só que preste atenção, isso não trazia o devido valor que as pessoas tinham. Então ele precisava ver as pessoas como de fato elas são. Pastor, o que isso tem a ver? A cegueira nos faz desvalorizar o que de fato tem valor. Nós estamos em um mundo onde a cegueira tem predominado, e as pessoas têm amado as coisas e destruído as pessoas. E tudo que nós precisamos como igreja é ter uma visão correta, é ter a visão de Cristo, é ver as pessoas como Cristo vê, é ver a igreja como Cristo vê. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso tudo. Você como igreja é a resposta de Deus para a terra. Você como igreja é a resposta para aquele vizinho seu que está perdendo o casamento. Você como igreja é a resposta para aquela pessoa lá do trabalho que está pensando em se matar porque está perdido nas dívidas e não vê mais jeito para a vida. Só que às vezes, o fato de você ter se frustrado, a cegueira tomou conta da sua vida e você não consegue ver mais isso. Jesus era alguém visionário. Todos os homens que ele usou, alguns deles ele teve que trabalhar exatamente a visão que eles tinham de si mesmo. Como Gideão, Moisés. Então é importante que você e eu entendamos isso. Você precisa se ver como Cristo te vê. A nossa visão como igreja precisa ser restaurada. Nós precisamos voltar a sonhar novamente os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Pastor, mas parece que não dá certo. Escute. Talvez você está sentado aí e você já recebeu promessa há muitos anos atrás que Deus queria te usar e te levantar como um pastor, como um profeta, como um evangelista. Só que talvez os anos, as circunstâncias foram te cegando. E hoje você não consegue mais ver isso. Hoje você não consegue mais sonhar com isso. Essa palavra nessa noite é para dizer para você: volte a ver novamente, volte a sonhar novamente.
Pastor, mas nós não somos mais uma igreja em célula. Não interessa. Não era o método. A questão não é o método. Deus sempre vai usar pessoas. E é você que Ele quer usar. Só que para você ser usado, você precisa entender a caminhada, se assim posso dizer. Ser usado. Decida se submeter a Ele. Reconheça que você é filho de Deus. Permita com que Ele te faça ver novamente, a sonhar novamente. Não desista dos sonhos e dos projetos de Deus para você. Muito pelo contrário. Decida pegar o caminho e percorrer esse caminho até alcançar aquilo que Deus te chamou para ser. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça por alguns instantes. Talvez existam pessoas em nosso meio que receberam palavras de Deus dizendo que você iria para outra nação, ou você iria às nações. Quando você recebeu essa palavra, foi impactante para você, porém, os anos foram passando, você foi se esquecendo disso. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Talvez você esteja na situação de um desses cegos que Jesus encontrou. Você não consegue ver nada. Você não tem perspectiva nenhuma. Você não consegue ver Deus se manifestando através de você. Se você se sente dessa forma, se você consegue discernir isso hoje, faça como o cego de Jericó fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus neste momento. Fale com Deus. Talvez você diz assim: pastor, eu não tenho conseguido mais me comprometer. Eu não consigo mais ter compromisso. Talvez a cegueira te impede de ver Jesus quem de fato como Ele é. Peça para que o Espírito Santo te abra os olhos. Diga: Jesus, toca a minha vida. Jesus, toca as nossas vidas. Espírito Santo, trabalha neste lugar, ó Pai, age no interior de cada uma dessas pessoas. Pessoas aqui que não acreditavam mais em nada, Pai, que estavam num sistema automático, que perderam a paixão, perderam o fogo, para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Traz de volta a visão, ó Pai, traz de volta a visão em nome de Jesus. Faz-nos ver, ó Deus, faz-nos amar como o Senhor ama. Rabaxada calababababassu de calabachada.
Talvez nem você acredite mais em você. Talvez nem você acredite naquilo que Deus disse para você. Talvez as pessoas também te vejam como alguém improvável. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Não aceite ficar neste lugar. Esse lugar parece descanso, mas não é, passividade. Que o Espírito Santo comece a trabalhar nessa noite, para te tirar deste lugar de passividade. Fale com Ele. Se você quer ver como Jesus vê. Eu fui escolhido por ti. Ele te escolheu. Fui separado para ti. Quem sou eu pra ti? Eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Está um pouco de calor, mas eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado aí. Você vai orar por ela. Você vai ser Jesus na vida dela. Como assim? Se houver alguma cegueira, se talvez você está vendo as coisas como árvores e não está dando o devido valor, o Espírito Santo hoje há de restaurar a sua visão. Junto com a sua visão eu profetizo: os sonhos e os projetos de Deus vão ser restaurados. Ore junto com essa pessoa. Eu fui escolhido por ti. Fui separado para ti. Vamos orar por essa pessoa. Quem sou eu para ti? Eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz,
mais vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável. Volte a ver. Volte a ver. Incapaz. Volte a sonhar. Mais vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Isso, profetize. Improvável, escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti. Com seus olhos fechados, continue orando. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, abra os olhos da sua igreja. Faça hoje homens, mulheres terem visões. Escute, você vai começar a ter visões agora. Você orando por pessoas e elas estão sendo curadas. Você começa a ter visões agora, você pregando a palavra para as pessoas e elas se ajoelhando dizendo: eu quero Jesus. Da visão, Espírito Santo, libera agora uma unção neste lugar, que restaure a chama, que acenda a chama novamente. Talvez você tenha sido empurrado por obrigações. Diga: Espírito Santo, me faz queimar novamente. Levante a sua voz, comece a orar e buscar, dizer: Espírito Santo, eu quero te buscar novamente, como nunca te busquei. Eu quero te amar, me faz ver como o Senhor vê, me faz te amar como o Senhor me ama. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor